Você falou muito de autenticação, né? De autorização, quer dizer, nós estamos falando aí do autenticação e autorização, né? Praticamente o AAA aí da... Exato. E depois o audit, né? Essa coisa toda. A empresa que não tem um sistema de gestão de identidade, não tem nada disso, ele pode usar, por exemplo, imagino eu, que o AD ali como sendo uma fonte autoritativa para ele. O cliente que tem AD usa AD. A gente busca as informações lá de qual é o grupo de usuários que ele está, quais são os recursos de acesso, os privilégios de acesso daquele usuário. Se por acaso o cliente não tem, a gente dentro da nossa solução, a gente tem um banco de dados que você pode montar uma base autoritativa. Aliás, tem alguns clientes que eles fazem, Dario? Eles usam AD para validar os funcionários e na nossa base autoritativa dentro do produto ele põe terceiros. Porque o que a gente tem visto aí nos últimos tempos são os ataques, certo, que tem vindo da cadeia de suprimentos da empresa. Ou seja, é um terceiro que acessa, é o ponto vulnerável para um hacker entrar, roubar informação para o malware, injetar lá os ransomwares da vida. Então a gente pode fazer isso também, porque aí não consome, por exemplo, licenças de Microsoft AD daquela empresa. Então é possível fazer isso. Mas a base autoritativa é o ponto inicial. Eu tenho que entender quem que é aquele cara. Você falou isso, um negócio bem legal. A gente estava fazendo estou fazendo um POC de uma ferramenta no cliente. E ontem a gente estava vendo os relatórios e é um POC de CIEM, né? E identificamos um acesso de um terceiro dentro de um servidor que até aí estava ok, né? Faz parte do serviço. Só que houve um acesso desse mesmo terceiro, desta máquina, para uma outra máquina que não deveria ter acontecido. Então é aquilo que a gente está falando. Se você tem um conceito 0 Trust, você já fez tudo isso, não precisa esperar acontecer para você ver que houve não diria uma falha, mas uma falta de pensar à frente de ter que fechar os acessos dessa pessoa, né? Quer dizer, você já começa a ter isso de forma mais... Exato. Então, você usando o princípio 0 Trust, você vai fazer com esse terceiro. Ele tem direito de acessar, por exemplo, o meu RP, porque ele dá entrada de pedido, alguma coisa assim. Perfeito? Ou ele vai pular para cobrança e tudo mais. Ele só tem que entrar no RP. Você tem que confinar ele lá dentro. Você validou, ele está no mesmo nível mínimo de segurança que eu exijo dos meus funcionários, ele está garantindo isso, mas eu deixo ele lá dentro, eu confino ele dentro daquela aplicação para impedir esse tipo de coisa, para ele ficar zanzando aí, passeando na rede do cliente. Eu não sei se isso faz parte do Zero Trust, mas uma coisa que a gente também vê que é um problema das empresas é ele dar o acesso, por exemplo, ao SAP. Né? Só que, eventualmente, ele não quer que a pessoa faça nenhum download, nenhum upload. Ele chega nesse nível de detalhamento? A nossa tecnologia não, porque a gente não faz a inspeção de conteúdo. Mas você consegue usar o princípio. Por exemplo, depende da aplicação, tem um conceito lá de RBAC. Você vai vincular o acesso do cara ou você vai impedir de alguma maneira dentro da política dele. Ou antes, por exemplo, disso você pode ter um AF, Web Application Firewall, que pode vetar fazer o caminho inverso. E mesmo isso no caso de file server. Eu tenho um file server, eu não consigo monitorar o que ele está trazendo ou levando. Isso não faz parte do Zero Trust. Quer dizer, conceitualmente sim. A nossa tecnologia ela faz acesso seguro baseado na postura. O princípio você consegue. Ou depende do caso, por exemplo, se a questão você tem uma aplicação num servidor e o banco de dados em outro, você pode impedir, você pode determinar, por exemplo, a informação vai trafegar só do servidor para o banco de dados, nunca do banco de dados para esse servidor. Você pode determinar horário de trânsito de informação. Então, algumas vezes você consegue, por exemplo, determinar que o usuário ele só pode acessar aquela aplicação de segunda a sexta, das 8 às 18. Então, porque geralmente acontece à noite, né, esse tipo de coisa. Sim. Né? Então você pode determinar aquela aplicação, esse usuário não entra. Tem alguns clientes que estão usando a nossa tecnologia como apoio, ela não foi feita para isso, mas como apoio para regular e conferir pagamento de hora extra, já que está todo mundo remoto, e diminuir passivo trabalhista.
porque consegue comprovar que Você realmente consegue ele não comprovar trabalhou. que ele não entrou nas aplicações, que ele não fez, não respondeu nada, não entrou num sistema, numa aplicação. Então, como apoio, é consequência de, não foi feito. Quer dizer, então eu tô lá, o meu funcionário está na casa dele lá e vai começar a trabalhar. Se ele tentar, por exemplo, acessar o webmail pessoal, não consegue ser assim eu dizer que não vai. Exato. Se eu tentar abrir o WhatsApp web, também não. Também não. Você pode chegar a esse tipo de granularidade. Quer dizer, a máquina vai te servir exatamente para aquilo que foi. É que o que aconteceu na pandemia, além do que você tinha comentado, que o usuário levar um desktop, um laptop da empresa e começar a usar com assuntos pessoais, aconteceu o inverso também, né? Sim. Não ter laptop da empresa, ele está usando o laptop pessoal dele. Por exemplo, quando eu cheguei na empresa, era o pico da pandemia. Então, o padrão de laptop da empresa não tinha disponível para comprar no Brasil. Então, o que eu fiz? Que é fácil de fazer, no nosso caso. Porque o nosso produto é licenciado para o usuário. O usuário pode ter 10 laptops, 5 smartphones, 30 tablets. A gente instalou na minha máquina pessoal, porque eu não ia ficar 35 dias, era o prazo de entrega do laptop aqui no Brasil, comprando de um distribuidor. Eu comecei a usar, só mudar uma coisa, eu uso um antivírus em casa e a empresa usa outra. Eu falei, ok, troca aí, instala. Eu fiquei 30 dias trabalhando com a minha máquina pessoal, acessando todas as plataformas da empresa, tranquilamente, usando também meu e-mail pessoal, porque a máquina era minha, eu tenho a minha máquina para assuntos pessoais, porque eu não uso temas pessoais na máquina do trabalho. E eu trabalhei normalmente. Chegou a minha máquina, comecei a usar a minha máquina profissional. Até hoje eu tenho o produto da empresa, o SDP, com o antivírus da empresa instalado na minha máquina. No dia que eu tiver um problema na minha máquina profissional, eu pulo para a minha máquina pessoal e continuo trabalhando normalmente. Então tem o outro lado. Também. Nesse caso, é uma facilidade de uso. E como a gente é de segurança, a gente se expõe um pouco menos, né, Danilo? Então, quando você se autentica, você entra ao conceito Zero Trust, todo o resto da sua máquina para de funcionar. Seria mais ou menos isso? Você tem ali um hardener, então ele vai permitir você acessar as aplicações que estão definidas nas políticas. Naquele momento que você acionou o Zero Trust na máquina. Quer dizer, o Bring Your Own Device aí funcionaria, né? Funciona tranquilamente. É esse meu exemplo. Funcionou perfeitamente. A empresa não abriu mão da estatura de segurança, do nível de segurança que ela exige para uma máquina dela mesma, para eu usar. E eu acessava todas essas características. E é uma base de componente, né? Então, por exemplo, eu abria o meu e-mail pessoal nessa minha máquina, lógico, mas se tivesse um malware ali no e-mail, o meu EDR, meu Endpoint Protection, ia me proteger disso daí. Então, e se minha máquina fosse infectada por um malware, o EDR ia informar a nossa plataforma de Zero Trust e ele não ia deixar eu conectar, por exemplo, no CRM, no RP da empresa. Então, aí vai fechando o escopo, porque a base está pronta ali. E essa maturidade, né? A gente já tem um nível de maturidade grande dentro de casa, né? Receber informação de CIEM, a gente recebe informação de threat intel, né? Ou de inteligência de ameaças aí, então de endpoint protection. Então a gente tem um nível de maturidade bem satisfatório